Motos TV! E aí, meus amigos, Autos e Motos Podcast, mais uma vez aqui nos estúdios do Bahia Notícias. Agora vamos falar de moto. Hoje o assunto é um assunto interessante porque Autos e Motos, até agora o podcast começou. A gente só falou de carros, de mercado, agora o assunto é motos, cuidados com as motos. Hoje a gente sabe que o mercado brasileiro, ele está em crescente, né? Você pegar o mercado do ano passado em comparação às vendas desse ano, o mercado cresceu, né? 2021, 2022, a gente está começando 2023 com uma perspectiva boa para o mercado brasileiro e isso nada melhor do que conversar com quem entende de motos, quem entende de lubrificantes. A gente vai falar um pouco sobre esse mercado que cresce no Brasil. Aqui no estúdio do Bahia Notícias eu estou com Anderson Mattioli, meu parceiro, representante da Repsol, uma marca importante para o mundo do automobilismo, do motociclismo. E aí, Anderson, agradeço aí a presença, a gente que tem feito muitas parcerias, né, ao longo dos últimos 2-3 anos, e agora nova casa desde outubro aqui no Bahia Notícias, né, Bahia Notícias que abriu aqui espaço para o Autos e Motos Podcast, e agradeço aí a sua presença. Vamos falar de motos, que eu acho que é interessante para o brasileiro, para o baiano cuidar bem da motocicleta. Bom, essa é a de cá? A de cá. Pronto. Então, vamos lá, né? Quem não me conhece, meu nome é Anderson. Eu sou Anderson Mattioli, sou representante aqui no estado da Bahia de algumas marcas, né? Na área de manutenção preventiva e corretiva, às vezes, em algumas situações. E, em particular, a gente vem falar de motos, então, para falar de motos, nada melhor do que a Repsol, né? É verdade. Uma empresa que é uma petroleira, né? Que extrai petróleo, refina, faz lubrificantes, combustíveis, energia na Europa, está aqui no Brasil. E no motociclismo, se a gente fala de motovelocidade, motociclismo, a Repsol é sumidade, né? Exatamente. Agora é o seguinte, vamos pensar no mundo normal do amante das duas rodas, que circula na sua moto, seja ela uma City, seja ela uma esportiva, né? A gente sabe que existem vários segmentos de motocicletas no mundo e no Brasil não é diferente, e cada perfil tem uma maneira de cuidar, né? Se você for pegar as motos mais vendidas no mercado brasileiro são as City, né, os modelos urbanos, os modelos que são usados para trabalho, mas tem também quem ama uma moto de alta performance que é uma esportiva, né? Os cuidados são os mesmos em relação a lubrificantes, em relação aos cuidados de manutenção da motocicleta? Bom, esse é um assunto interessante, né? Agora com a internet, a gente está falando para o mundo todo, né, Beto? Exatamente. Há um tempo atrás, a gente estaria falando só para o mercado baiano. E isso é interessante porque certa vez eu estava olhando os dados do Denatran, né? De como é o mercado de motos, né, no estado da Bahia, comparando com São Paulo, por exemplo, em números absolutos, o mercado de motocicletas lá é muito maior, mas em números relativos, a Bahia tem em números relativos, né, proporcional à quantidade de veículos, o número de motocicletas aqui é muito elevado. E isso tem em virtude uma relação com a renda per capita, né, do baiano, que tem uma renda per capita hoje, se não é a quarta, é a quinta pior renda per capita do Brasil. Então a gente fala que o segmento de motos cresceu, né, mas eu estava lendo matéria exatamente sobre isso, que falava que cresceu, mas em virtude do poder aquisitivo do brasileiro, de uma forma geral. É a troca, né? Assim, ao invés de Exatamente. comprar um carro, que hoje a média de um carro fica, vamos lá, um carro de entrada 80 mil quase, 70 mil, um Kwid ou um Mobi, 70 mil reais. Então, assim, a pessoa compra uma moto de 15 mil é uma Bis, ou uma moto, uma CG 160, custa quase 20 mil reais. Então o custo é bem menor, né? E você usou a palavra interessante, né? O termo carro popular acabou, né? É carro de entrada. Carro de entrada. Carro popular a gente nem fala mais esses nomes, né? Pois é, como é que é? Vamos lá. Cuidados na manutenção de uma moto que usa muito na cidade. Bom, esse é um ponto crucial, né? Se você analisar os manuais das montadoras, né? Hoje a Honda, ela é a maior montadora de motos no mercado brasileiro.
Isso é disparada, ela domina mais de 60% do mercado. Eu vou colocar daqui a pouco, muito números, mais. Esses números, por isso que eu sei que é muito mais, para não errar, a gente, depois você corrige, antes não é 60 não, é muito mais. E os manuais dos veículos, né, sempre são o ponto de partida para manutenção. E uma coisa interessante é que tem uma cultura de se trocar o lubrificante da moto com 1.000 km do motor, dessas motos de baixa cilindrada. Uma semana você comprou uma moto zero, você já troca. É interessante. Quando você lê o manual, você vê que a primeira troca é que se recomenda com 1.000 km. Uhum. A partir da segunda troca, você já tem uma troca estendida. As motos hoje, por exemplo, você pega uma CG, uma Bis, né? Motos de baixa cilindrada, tem no manual que você pode chegar até 6.000 km do intervalo de trocas. Só que aí a gente tem um porém. Vários fatores vão levar para saber se você chega até os 6.000. E isso vai depender de como o condutor da moto leva a sua moto. Eu vou fazer uma pergunta muito simples. Imagine que você vai andar numa CG 160, né? E você tem eu, que peso aí meus 115 quilos, e mais alguém na garupa com mais 80 quilos. Agora imagine um rapaz magrinho que tem 60 quilos andar na mesma CG. A moto vai exigir muito mais porque você está com excesso de carga. Outra coisa, uma coisa é você dirigir a moto em baixa rotação, né, normal dentro do trânsito, e outra forma é você dirigir de forma agressiva, achando que você está numa moto velocidade, ultrapassando os carros na avenida. Então, a forma de conduzir a moto, a forma que você vai exigir a moto, vai fazer com que você possa trocar o lubrificante após a primeira troca, né? Que a primeira troca é com 1.000 para correr o assentamento dos pistões na camisa, tudo bonitinho, o assentamento, o desgaste natural desse motor da motocicleta 0 km, mas a partir da segunda troca, você pode fazer uma troca mais longeva. Mas isso vai depender do quê? Da forma que você usa essa moto. Ô, Mattioli, toda revisão de moto se troca óleo? Esse é o ponto que a gente está tratando aqui. Vai depender de como você conduz essa moto. Por exemplo, eu tenho situações de clientes que trocam o óleo da sua moto, de uma CG, com 5.000 km, usando o Repsol. Com outras marcas nem consegue, mesmo dirigindo da mesma forma. Só que isso vai depender da forma como se conduz a moto e vai depender, quem exige mais da moto vai ter que trocar mais cedo. Quem exige menos da moto vai poder chegar nesse número que está no manual, que é de 6.000 km. Só que não adianta você querer chegar nesse máximo, né, que tem lá nos manuais até 6.000 nas motos de baixa cilindrada. Nas motos de alta cilindrada eu já li manuais dizendo 12.000 a troca de óleo. Então, usa-se menos também, né? Uma moto de alta cilindrada. Sim, mas a questão é a forma como você conduz. E qual a qualidade do lubrificante que você vai utilizar. Muitas vezes eu vejo os mecânicos falando coisas erradas sobre o óleo. Esse óleo não é bom, o óleo queima muito no motor. Né? O motor está com folga. E aí uma moto nova com folga, o que acontece é que às vezes o lubrificante que você usa naquela moto não tem um pacote de aditivo para fazer resistir ao excesso de temperatura. A elevada carga. Se a gente pega uma moto de baixa cilindrada, não tem radiador. Toda a refrigeração do motor ocorre através do quê? Do vento. Então você pega aquele motor com as aletas, né? Que são aquelas partes de metal assim, meio ranhuras, né? Que é exatamente para o ar passar ali e trocar calor, aumentando a área para trocar calor. E aí você pega uma moto dessa e você usa um lubrificante de baixa qualidade. O que vai acontecer? Ele vai evaporar, o óleo evapora. Ele não queima só na câmara de combustão. Então, utilizar um lubrificante de baixa qualidade e exigir muito da moto, às vezes você não consegue rodar 1.000 km. E muitos mecânicos falam assim, esse lubrificante X aqui com 1.000 km tem 900 ml, eu botei 1 litro, o cara rodou 1.000 km tem 900 ml. Às vezes não é nem a condução do motociclista, mas a qualidade do lubrificante é tão reduzida de aditivo que não consegue manter. Bem, eu vou pedir para Paulo Nadal, que é meu editor, para colocar a relação de mercado brasileiro de motocicletas em 2022. Como eu falei inicialmente, houve um crescimento nas vendas e isso tem muito a ver com o perfil, mesmo como você reforçou, Mattioli, o perfil do consumidor, ele deixou de comprar carro para ir para uma moto. Por quê? Hoje todo mundo quer redução de consumo, então andar de moto, você faz trajetos urbanos mais rápidos e você não tem um custo elevado na hora da manutenção e até no custo da própria moto, né? O mercado de 2022 atingiu 1.362.129 motos vendidas, crescimento
até um crescimento robusto, né, de 17,56% em relação a 2021. Na sequência, a gente tem as marcas que mais comercializaram motos em 2022, como você falou, 60%, mas já foi mais, já chegou a quase 85% o mercado de Honda no Brasil. Hoje tem novas marcas chegando, você até pode ver aí, ó, a Honda fechou 2022 com 75,79% do mercado total no Brasil, né? Ó. Se foi 1.300.000, 1.032.000 motos Honda. Isso aí é o único local do mundo onde a Honda tem quase 80% de mercado, porque no mundo inteiro sempre está brigando com a Yamaha. E aqui a Yamaha conquistou 16,33% do mercado em 2022. A chinesa Shinerai, 1,61%. Aí começa a entrar as motos no segmento mais premium aí, né? A BMW, né, que tem fábrica também, todas têm fábrica em Manaus, né? A Royal Enfield também já tem? Não, todas essas quatro que eu citei, né? 0,93%. E a inglesa Royal Enfield, que tem mais ou menos 2 anos com a concessionária aqui em Salvador, com 0,74%, desbancando uma Suzuki da vida. E outras marcas que estão no mercado brasileiro, né? Esses são dados da FenaBrave, né, que faz o levantamento de emplacamentos. E no segmento City, que é o maior segmento do mercado brasileiro, a Honda CG 160 é a mais vendida, né, com quase 390.000 motos. Na sequência, a CB 250 Twister, que foi reestilizada há uns 3 anos atrás. 3 Yamaha, para você ver que a Yamaha tem um leque também bem interessante, né? Yamaha YBR 150, a Phaser 250 e a Phaser 150, quer dizer, todas as motos de baixa cilindrada, porque até a 250 é colocada aí no bolo de baixa cilindrada agora, né? Porque até para você ver, tem modelos que a partir dos 5 anos para cá mudou de 250 para 300 cilindradas, né? Como tem uma R3 da Yamaha, né? Vou colocar aí os outros segmentos aí, Paulo. Custom, a Royal Enfield com a Meteor, né? Foi a mais vendida do segmento, 4.677 unidades. É uma moto com visual, volta aí, por favor. Ela tem um acabamento fino. E é um visual retrô. E a gente fornece lubrificantes lá para concessionária em Salvador. E a moto, toda vez que eu visito, ela tem um acabamento nessa parte aqui do motor. Você passa a mão assim, cara, é linda demais. O acabamento dela é bem... detalhista, né? Eu gosto. Passa aí, por favor, Paulo. Aí tem a Trail aí, a Honda NXR 160 Bros, né? Que é a que mais vende nesse mercado Trail, que são as motos mais altas, né? Bom para pegar estrada também, né? Zona rural. Próximo segmento, Max Trail, que são as maiores, né? A BMW R 1250 GS, com 5.352 motos vendidas em 2022. Aí tem uma Naked, que é a que eu comentei, né? Que essa moto, quando você tá com ela próxima, parece uma 500 cilindradas, porque é uma moto com uma carenagem bem mais robusta, né? Parece uma moto de 500 cilindradas. É um negócio assim, como os carros cresceram, as motos, pelo menos na carenagem também, né? E na cilindrada também, né? Acompanharam. Exatamente. Passa aí. Aí tem uma Scooter, que essa aí é campeã de vendas, Honda Bis, né? Não tem como, né? A Honda sempre bem posicionada, né? Em todos os segmentos. Na sequência, tem uma Sport. Só mostrar uma coisa interessante aqui. Você vai ter alguma imagem da Pop 100 que vai aparecer? Não. Mas a gente pode puxar aí na internet e colocar na tela. Dá para ver aqui essas aletas, a posição diferente, né? Depois, quando você for perguntar sobre troca de calor, tá. Eu vou seguir na sequência aí para a gente falar de todos os segmentos. Vou pedir a Paulo para puxar na internet e ele joga na tela aí. A gente fala sobre a Pop 100, né? Que é também uma escuta, né? Aí, na sequência, Paulo, para fechar aí, ó, Sport, que é a MT, não, a R3, né? Que eu comentei, né? Que parece uma moto de alta cilindrada, de média cilindrada, pelo menos, né?
E na sequência tem a Touring da Harley Davidson, né? Essa Road Glide Limit, né? Com 246 motos, uma moto cara, né? Mas também que é uma moto estradeira, como todo mundo gosta, né? Então, raleiro tem que ter uma dessa, né? Para rodar, né? Bom, Aí, só para concluir, você conseguiu aí, Paulo, para colocar essa... A Pop, né? Você falou? Pop, né? Pop 110i. Só se possível coloca na só tela para aí. mostrar a posição do motor dela. Bota uma foto aí da Pop. Essas aletas aqui. Olha aí. Aqui, ó. Tá vendo que as aletas aqui, ó? É por onde o vento passa, né? Para trocar o calor e refrigerar o motor. Pois é, então assim, vários segmentos, cuidados diferentes também, né? Sim. Dá um exemplo, uma scooter dessa, tanto a Pop quanto a Bis. Quais são os cuidados de lubrificação? Vamos lá. Você viu ali a diferença nas imagens, né? Que a Pop, ela praticamente não tem carcaça nenhuma, ela é toda aberta, né? Você vai para uma Bis, ela tem toda fechadinha, né? Ela tem... Imagina que se você tem ali fechando e cobrindo o motor, ela vai esquentar mais. Concorda comigo? Se você tem menos passagem de ar sobre o motor e não tem radiador, ela vai esquentar mais. Uhum. E aí, o que aconteceu? Em 2011, essas motos de baixa cilindrada, elas teve uma mudança de acordo com a emissão de poluentes, né? Que elas precisaram se tornar Proconv. menos... Exatamente, precisavam poluir menos. E aí precisaram todas, a partir de então, ser injetadas, né? Com injeção eletrônica. Que nem os carros no passado, isso, né? no passado. Então, essa mudança ocorreu em 2011 e as motos precisaram vir todas injetadas. Então, o que mudou? Essas motos com a injeção, com o advento da injeção, elas passaram a trabalhar com a queima de combustível mais completa, né? Em vez da carburação. Consequentemente, se você queima melhor o combustível, você vai ter um aquecimento maior ali na câmara de combustão. E aí, o que acontece? Antes desse período, o lubrificante comum que se utilizava era um de base mineral. Nessa mudança, as montadoras começaram a migrar para lubrificantes semissintéticos. Porque um lubrificante de base semissintética, ele refrigera melhor do que um lubrificante de base mineral. Um lubrificante sintético refrigera ainda melhor. Então, o que acontece? É um erro que a gente vê muito nessas motos de baixa cilindrada, tanto pelo mecânico quanto pelos proprietários das motos, que já estavam acostumados a usar um óleo mineral de viscosidade 2050, a querer manter esse lubrificante nessas motos. Isso é um perigo muito grande porque você vai diminuindo a vida útil dessas motos, porque você já tem um advento da injeção, que faz aquele motor esquentar um pouco mais do que na versão anterior carburada. Você já tem ali naquele exemplo da Bis e das scooters, né? Elas têm uma carenagem fechada, o que impede a troca de calor com tanta eficiência quando ela tem toda a carenagem aberta. E aí você deixa de usar o lubrificante adequado, que é uma base semissintética, geralmente na viscosidade 1030 na Honda e nas outras marcas é um 1040, e continua utilizando um lubrificante que tem uma tecnologia inferior na sua base, que é um lubrificante mineral, uma viscosidade maior. O que vai acontecer com esse motor? Ele vai trabalhar mais quente do que o projetado. Agora, Mattioli, quando a gente fala de lubrificante, todo mundo só pensa no motor, né? Agora a gente percebe que tem alguns modelos, principalmente de média e alta cilindrada, que vem com freios ABS. Sim. Né? Isso muda o cuidado com a motocicleta também? Vamos lá. Um sistema ABS é um sistema que ele tem um tempo de resposta muito mais rápido do que um sistema que não tem ABS. E o que acontece nisso tudo? Vou tentar explicar de uma forma bem simples que eu não entendo. É que você tivesse as pinças, né? As pastilhas de freio, elas vão, em vez de ela, quando você aciona o freio, né? Em vez de ela travar ali, ela vai ficar abrindo e fechando muito rápido. Então observe que você não tem ali um trocador de calor, você não tem nenhum efeito para refrigerar esse sistema. Então, à medida que vai aquecendo o fluido de freio, ele não tem para onde dissipar esse calor. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Se você não utilizar um fluido de freio que tenha uma resistência maior à temperatura, ele começa a evaporar dentro da linha. E aí ele começa a formar bolhas de ar e daqui a pouco você não vai ter frenagem. Então, o sistema de frenagem de uma moto, ela também tem um sistema de freio semelhante com o do carro, as ABS vão ter esse sistema também, e o fluido de freio que se usa numa moto também é o mesmo de um carro. Só que a gente tem que começar a pensar que as motos ainda utilizavam a versão de um DOT 3, né? Que é um fluido com uma temperatura muito baixa, em torno de 205 graus Celsius, a norma dele. Um DOT 4 já sobe para 230. Então perceba que ele já tem um range de temperatura maior antes de começar a evaporar. E as motos ainda de cilindrada maior, que chegam a maiores temperaturas, já se trabalha com a versão do 5.1 ou até um classe 6. Então, para explicar direito, é o seguinte: o cara comprou a moto, seja ela de média cilindrada, vamos lá, vamos pegar uma média porque tem freio ABS, né?
Aí vai lá para fazer a revisão, vai fazer a troca do lubrificante, achando que vai trocar só o lubrificante do motor, tem que trocar, porque senão vai bater motor mesmo, e aí essa moto vai embora rapidamente. Rapidinho. Você tem que ter um cuidado para checar também o fluido de freio, que Sim. é um lubrificante também, né? Ele vai fazer o papel, ele na verdade ele é mais ele age muito menos como um lubrificante, o fluido de freio, ele age muito mais como um sistema pneumático, vamos pensar assim, que ele transfere a ação de você acionar o freio para as pinças, mas o fluido de freio ele tem que ser resistente à temperatura. É muito interessante isso, por quê? Porque o fluido de freio ainda tem uma característica hidroscópica. O que é isso? Ele vai acumulando água no sistema. Uhum. Quem é dono de carro já ouve isso com mais frequência, porque por incrível que pareça, quem tem carro se preocupa. Eu vejo muito que em lojas de motocicletas, o dono da motocicleta não se preocupa muito em trocar o fluido de freio, não. É isso, é o que mais tem, né? E numa moto, se o sistema de frenagem não funcionar corretamente, cara, você não tem uma... Eu vou pedir para Paulo colocar itens básicos do cuidado com a moto. Tem um card aí, cuidados. Cada um pede um tipo de cuidado diferente. Deve estar sempre lubrificado e existem hoje no mercado boas opções de lubrificantes spray. Eu vou ler tudo para você explicar. Oferecem boa aderência às peças e são finos o suficiente para penetrar nas uniões dos elos da corrente, pontos que são mais sujeitos a atrito. Isso falando no conjunto que... Transmissão. Que aí é outro ponto que aí as pessoas muitas vezes andam chutado por aí, fazem os cuidados básicos e esquecem de perceber que a moto só anda com esse conjunto aí funcionando pleno, né? E caso não tenha um spray desses em mãos e constate que o conjunto está seco, até mesmo o óleo do motor pode ser utilizado. É isso mesmo? Como é que... Vamos lá, fazer um conjunto aí. Vamos fazer um conjunto. Então, você vai numa revisão de uma moto, hoje você tem alguns itens importantes, né? Você vai ter o motor, né? Você vai ter o sistema de frenagem, que você vai precisar atentar aos fluidos de freio. Você agora colocou pontos que é a parte de transmissão. Aqui está focando mais numa transmissão com a corrente, né? Uhum. Mas você pode também ter uma transmissão com correia, aí não seria óleo, você teria que utilizar geralmente uma parafina. Põe aí a próxima, que eu acho que é basicamente o que você está falando aí. Ou um sistema de transmissão tipo cardan. Um sistema de transmissão tipo cardan, que aí você precisa de um lubrificante específico. O cardan é como se fosse um sistema de engrenagens, igual um diferencial de um carro. É isso. Então, vamos lá. Os tipos de sistemas que uma moto tem. Bom, vamos lá. Falando de transmissão, ele pode ser esses 3 tipos que eu estava comentando. Pode ser esse aqui que está na imagem, que é um sistema de corrente com a coroa e peão. Uhum. Você tem um sistema que pode ser, ao invés de uma corrente, uma correia, que aí não caberia você colocar um óleo. Geralmente se usa uma parafina ou um produto específico para correr, para evitar que ela fique fazendo ruído. Ou uma terceira opção que seria o sistema com cardan, que ele tem um sistema de engrenagens semelhante, por exemplo, ao que ocorre no... Isso eu estou falando de transmissões manuais, né? Vamos pensar assim, sim. Para motos, né? Como se ocorre um diferencial de um carro. Se a gente vai para uma moto modelo automática, né? Aí já tem essas motos automáticas do tipo CVT, que é uma correia dentro de um sistema também, que também precisa de uma manutenção, né? No carro sempre tem uns ruídos, né? Sim. Então muitas vezes os caras falam, tem um ruído X que você pode remeter esse ruído a algum problema. Na falta de lubrificante, tem algum ruído que o motociclista ele pode perceber que está começando a ter problema de falta de lubrificação das peças da moto? Com certeza, né? Você vai observar que a falta de uma manutenção de qualidade vai apresentar cada vez mais ruídos, né? E você pode apresentar na correia, você pode apresentar no cardan, na corrente. Essas correntes, às vezes, não basta apenas você dar a lubrificação, mas às vezes você precisa dar um aperto, né, na corrente, porque com o desgaste que vai acontecendo, vai dando uma folga e pode ocorrer dessa corrente soltar completamente ou a correia e você ficar parado no meio, porque se você não transmite a força do motor para a roda, a moto não anda do lugar, você vai ter que empurrar. Então, a manutenção preventiva numa motocicleta, ela tem que se pensar não só para a longevidade do equipamento, mas pela segurança do motociclista. Porque, diferente de um carro, você só tem 2 rodas. Se você perder o controle, você cai e você pode ter sérios problemas. Né? Agora, Mattioli, o que a gente mais ouve é que motociclista, ou motoboy, ou motoqueiro, roda muito.
Isso aí é normal porque assim, uma moto ela termina tendo uma disponibilidade maior de você transitar, você termina rodando muito com a moto e aí as revisões são cada vez mais curtas, como você comentou. E motociclista que anda pouco com a moto, deixa a moto guardada. Tem gente que tem moto super esportiva que só anda no final de semana. E aquele óleo tá ali. Aí o cara tem um ano que andou só semanalmente e acha que tá beleza porque não passou do prazo de mudança de lubrificação, né? Como é que você orienta aí essas pessoas que esquecem a moto parada? Assim como a gente tem motoristas que também usam o carro uma vez na vida, uma vez na morte e precisa se trocar os lubrificantes ao menos uma vez por ano, para a moto também você tem isso. Agora, vale salientar que, diferente de um carro, muitas vezes a pessoa vai usar um carro, né? Eu estou falando de um motorista comum, né? Um motociclista, pense no motociclista comum também, mas a moto já tem um advento do quê? Da esportividade. Então, muitas vezes acontece esse dono de moto de alta cilindrada, por exemplo, que ele só usa no final de semana. Você acha que ele vai dirigir essa moto de que forma? Eu não sei, mas você tem um equipamento muito esportivo, você vai exigir mais dele. Então, se no carro a gente pede que pelo menos uma vez por ano dá uma ligada no carro, né? uma vez que você troca o lubrificante, né? Faça a troca do óleo do motor. Numa moto a gente chama atenção que pelo tempo 6 meses. Em algumas manuais dizem até 1 ano, mas a gente fica perguntando, e como é que se usa essa moto nessas poucas... O cara pega uma moto dessa, de alta cilindrada, vai pegar a Estrada do Coco, uma avenida... Ele vai acelerar a moto ali a 150, por mais que não esteja dentro das leis de trânsito, é o que acontece. Então você exige muito desse equipamento, poucas vezes. Então, a gente recomenda que ao menos 6 meses, né? 2 vezes por ano, você troca o lubrificante se você não usa muito a moto. Né? Se você usa eventualmente, se você não atingir a quilometragem, que você troque pelo menos pelo tempo em 6 meses. Fazendo um paralelo aí, a gente está falando de motos de pessoas normais, né? Vamos lá, os motociclistas urbanos, né? Pessoas que gostam de viajar nas big trails. Quem tem uma Harley também gosta de fazer um passeio com a galera do ROG lá, né? Então, assim, são situações bem específicas, né? E terminam situações que não exigem tanto quando você faz uma comparação com a moto velocidade, né? A gente sabe que do mesmo jeito que existe a Fórmula 1, existe o MotoGP, que é a Fórmula 1 das motos. Eu queria que Paulinho soltasse aí um vídeo, né? Que é um vídeo que mostra que como se usa uma moto. Existem parceiros, né, como Alex Barros, né, que é o nosso piloto brasileiro aí, que é uma referência no Brasil, mas que, como você estava comentando aqui nos bastidores, nem sempre as pessoas lembram de quem não é campeão, né? Mas é um campeão das pistas, né? Ele é o nosso maior piloto de moto velocidade, né? Esse vídeo foi produzido ano passado pelo próprio Alex Barros, junto com uma revista do segmento Duas Rodas, e contando um pouco da história dele e da experiência dele na moto velocidade, né? No período que ele correu no MotoGP e depois, nesse período todo, a revista Duas Rodas, né? Fazer um agradecimento também. Lógico, com certeza, a tem eles que mencionar. produziram esse material. Recomendo que depois assistam o vídeo, né? Não sei se está saindo áudio, a gente está conversando aqui. E ele fala exatamente da experiência de vida dele, né? Que hoje é o piloto mais jovem a entrar na moto velocidade, com 15 anos. E muita gente não conhece Alex Barros, que é o piloto brasileiro... porque ele é da década de 90, né? Ele correu na década de 90 correu até 2000, exato. Até no 2000, ele chegou a correr com motos 4 tempos, né? Porque a MotoGP, ela recebe esse nome em 2001, né? Em 2002, desculpe. 2002 passa a ser chamado MotoGP, até 2001 era chamado Moto 500 cilindradas. E aí, com as motos 2 tempos, né? E em 2002 muda-se, né, por questões ambientais, a pressão ambiental muito grande, que a moto 2 tempos ela polui muito mais que uma moto 4 tempos. E agora interessante, você pega uma moto 2 tempos de 500 cilindradas, ela lhe dá uma potência de uma moto 4 tempos de 1000 cilindradas. Uhum. E aí eles mudam para a categoria 1000 cilindradas, né, uma moto 4 tempos que polui menos, em 2002, e Alex Barros correu nas 2 categorias. E o legal é o seguinte, que quando a gente fala de automobilismo de uma maneira geral, falando de Fórmula 1 ou do MotoGP, geralmente tudo que tem de novidade em relação a freios, em relação à tecnologia, em relação também a produtos como lubrificantes, primeiro, esses caras que são os pilotos, eles testam
correndo para depois o mercado assimilar, né? Você quer uma curiosidade interessante de Alex Barros? Eu assisti uma palestra dele ano passado, em São Paulo, e é impressionante, porque ele veio de uma família pobre, né? Ele veio pobre, ele foi para a Europa com 15 anos, não conhecia ninguém, não falava só o português, e com 15 anos ele foi viver na Europa para correr a moto velocidade, que era o sonho dele. E Alex Barros, ele falou que quando ele fechava os contratos, você sabe o que ele exigia no fechamento do contrato? Que ele pudesse testar tudo. Ou seja, porque a moto velocidade... o equipamento. Não, a moto velocidade é um campo de prova das montadoras. Seja das empresas que fabricam lubrificantes, seja que fabricam a moto, desenvolveu um novo sistema de ABS. Pronto. Ele falou, eu quero ele fazer isso por quê? Porque como ele não tinha, ele é uma família pobre, não tinha dinheiro para poder patrocinar ele, né, na corrida, então o que ele fazia? O tempo que ele tinha livre, ele queria treinar. Então ele treinava mais do que todos os outros pilotos. Ele era o testador de tudo. Se inventasse qualquer coisa para nova, ele testava. Então, Alex Barros, quando você assiste, você vê como é um cara que é persistente, né? E ele foi o 4º maior piloto de moto velocidade na época que ele correu. Por isso que tem um 4 na frente da moto dele, que naquela época você não podia escolher o número, né? Você ficava, na verdade, com a colocação que você atingiu no ano anterior. E aí depois, cada um pôde escolher seu número para correr, né? E tomar sua identidade, como Valentino Rossi, Marc Marques, e ele também o número 4. E ele é um brasileiro que, praticamente sem apoio nenhum, conseguiu chegar aonde? Ao topo do moto velocidade. Aí vamos lá, vamos para o mundo normal, pegando como exemplo o mundo do MotoGP, né? Além dos pontos que nós citamos aí, que é a parte lubrificante de motor, transmissão, de freio, existem outros componentes de uma moto onde o motociclista ou o motoboy ele deve ter um cuidado específico, porque a gente sabe que tudo tem a ver com lubrificante quando se fala em um veículo, né? Eu lhe garanto o seguinte, quando a gente fala de frenagem, muita gente pensa, né? A gente está vendo aqui, pessoas vão estar assistindo essa entrevista aqui, esse bate-papo nosso, para talvez comprar uma moto ou para aprender mais sobre uma moto. E quando a gente fala de frenagem, as pessoas só pensam aonde? No sistema de freios. Mas, principalmente, num carro também, mas numa moto principalmente, a suspensão ela tem primordial e alta responsabilidade sobre a frenagem de uma moto. Mesmo numa baixa cilindrada, ou seja, o sistema de suspensão de uma moto não pode ser negligenciado. Então, se você pretende não cair de uma moto, você tem que tanto cuidar do sistema de frenagem, mas do sistema de suspensão. Mas e ali isso para moto de alta cilindrada, como também de baixa cilindrada? Exatamente, qualquer moto, porque o sistema de suspensão ele vai trabalhar junto com a frenagem. Então, você precisa ter um sistema de suspensão funcionando muito bem para você ter estabilidade, por exemplo, entrar numa curva e não perder estabilidade. Na hora que você frear, a moto não... eu já vi uma situação de eu estar andando em Salvador e ver a moto fazer isso aqui no pneu de trás. Imagina você frear e o pneu atrás está pulando assim, porque a suspensão já tinha ido embora. Ou seja, ele usou a moto até a suspensão acabar e ele estava andando uma moto que o pneu de trás ficava pulando assim. Ó. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque numa moto... você não tem nada para proteger. Então você tem que ter segurança, tem que ter responsabilidade, não apenas só com sua vida, mas aos outros, né? Então vamos lá. A gente está falando de 4 pontos, né? Importantes. Entrou no quarto aí, que é a suspensão. Existem outros? Bom, esses são os 4 mais importantes se você tem uma moto. Você tem que ter cuidados de manutenção com a suspensão, sistema de frenagem, o motor, né? E a parte de transmissão. Esses são os 4 pontos que você vai ter ali. O seguinte é a estética, né? Uma coisa que, falando de estética e que vai influenciar a manutenção, eu vejo algumas pessoas querendo pintar a carenagem do motor. A gente mostrou que tem motos que não tem radiador. Aí, toda a troca de calor do motor, ela ocorre como? Com o vento. Aí você resolve, o cidadão teve a brilhante ideia de pintar o motor dele com o quê? Com uma tinta que vai criar uma espessura na parte externa do motor. O que você vai estar fazendo com aquela moto? Esquentando ela. Literalmente você vai fazer com que o motor trabalhe mais quente. Então, assim, eu não recomendo... O resfriamento não é natural. Não vai ocorrer da forma que foi projetado. Uhum. Então, assim, da mesma forma que tem pessoas que não querem pintar e vão atrapalhar o funcionamento da moto, tem pessoas que demoram muito de lavar o motor. Então, assim, você precisa lavar... Assim, o 5º tópico que a gente falou da manutenção é mantenha a sua moto limpa.
para que ela funcione com boa temperatura. Ó, estamos no verão e você sabe que tem muito quadriciclo circulando pelo litoral, principalmente em condomínios, né? Então, o quadriciclo, ele está dentro da categoria de motociclismo, né? Então, tem um cuidado específico, já que não são 2 rodas, são 4, né? Bom, basicamente é tudo igual ali, né? Não tem, só vai ter 4 rodas para dar mais estabilidade, um pouco mais de conforto, né? Você não vai ter altas velocidades, habitualmente não se usa um quadriciclo para altas velocidades, né? Como motos. Mas eu tô falando em relação à manutenção. Manutenção é a mesma. Você vai ter. Agora é aquela coisa que a gente falou, né? Pelo menos trocar o lubrificante a cada 6 meses. Porque, no diferente de uma moto, o quadriciclo você usa ainda menos, né? Porque você vai geralmente usar quando você vai para sua casa de praia, ou então vai para uma. A não ser que você alugue quadriciclo, né? Aí você vai ter uma manutenção mais rápida como se estivesse usando, né? Mas para uma pessoa que tem um quadriciclo, você vai ter que ter o cuidado que você tem para aquela moto que você usa eventualmente. No máximo 6 meses para trocar o óleo, ou até antes, né? A depender da quantidade de uso. Quando a gente percebe que uma moto de 160 cilindradas, eu acho que tem algumas poucas de 150 cilindradas agora, né? O perfil do comprador é um jovem que quer o veículo para transporte e pega um outro perfil do motoboy que usa esse equipamento, esse veículo de maneira extrema, rodando muito e muitas vezes passando por muito buraco, dia de chuva, dia de sol, não tendo cuidado de fazer manutenção. Faz um comparativo aí de alguém que cuida de uma moto com alguém que é desleixado. Rapaz, eu digo para você o seguinte, eu tenho uma frase quando eu estou dando os treinamentos de lubrificante e às vezes os mecânicos perguntam, mas o cliente quer usar o mais barato, mesmo sabendo que não presta. E aí eu digo para eles uma frase muito clara. Nós que trabalhamos fornecendo produtos de qualidade, nós temos que entender o seguinte, nós estamos aqui para passar o conhecimento. A gente não vai aqui pegar o cliente pelo braço pulso, como diz. Fazer. E eu digo uma frase que é muito clássica. E assim, quem não investe no lubrificante vai gastar com peça. É verdade. Então, eu falo para os meus a quem assiste os treinamentos, né? Eu falo, cara, o problema é do cliente, não é seu. Você orienta. Quando você vai no médico, o médico diz, tome a vitamina, não coma isso, não coma sal. Aí você é hipertenso e continua comendo sal. O médico aqui fica te acompanhando? Não. Então, o dono do veículo ele tem que ter consciência, seja carro, seja moto, que ele precisa entender que se ele não utilizar produtos de qualidade, ele vai gastar em peça. E se o preço de lubrificante e manutenção automotiva cresceu, imagine o preço de peças. Fazer um motor hoje, você não gasta menos de 10 mil. Uma transmissão, 20 mil no mínimo aí. Então, esses são os cuidados que eu mais digo para as pessoas. Ou seja, qual o comparativo? Se você não investir no lubrificante, você vai gastar com peça. Olha só, eu vou botar o giro de mercado e vou botar outro tema que você vai gostar. Por favor aí, Paulo. Bem, geralmente o nosso giro de mercado é para falar dos eventos que acontecem na Bahia, no Brasil e no mundo. Rally do Sisal, 4 e 5 de março, valente, do nosso amigo Roberto Cunha, nosso ex-campeão brasileiro de Rally 4x4. Já passou a seleção brasileira. Exatamente, já há um bom tempo, né? O Brasil já está parado há um bom tempo. Ele aqui tem 6 vezes esse título aí de campeão de Rally 4x4, é um parceiraço aqui do Autos e Motos Podcast. Esteve aqui há 2 semanas atrás, quando a gente voltou do Rally da Chapada, no começo de meados de janeiro. Próximo evento, aí tem fevereiro no Parque da Cidade, agora, próximo sábado, dia 4, né? O pessoal do Veteran Car Club da Bahia fazendo o evento, que é um evento tradicional, né? Todo primeiro sábado do mês, agora, depois aí hoje tem festa de Iemanjá, então daqui a pouco eu devo passar por lá, já fui hoje de manhã, mas sábado tem dia 4. Eu não vim de branco, rapaz, eu tava de branco logo cedo. E
Próximo aí é o seguinte, dia 25 de março, São Paulo Electric, que é a Fórmula E, né? A Fórmula E que a gente é uma migração, né? Todo mundo, em um determinado momento, todo mundo falando que a Fórmula 1 ia se transformar em Fórmula de carros elétricos e até agora nada. Mas já tem os híbridos, né? Já tem muito carro híbrido correndo na Fórmula 1. Já tem mas ainda é motor a combustão. É a combustão. A combustão. Mas estão nessa transição, né? Mas bem, falando de Fórmula E, que é do dia 25 de março em São Paulo, e as motos elétricas, né? A gente tem aqui na Bahia já uma concessionária, né? Da Volt, que é uma marca que cresce no mercado brasileiro, mas existem outras marcas, outros modelos, né? Se não me engano, a Volt foi a primeira, né? Não sei se tem outra na Bahia. Concessionária, sim, exato. Né? Não Como sei é se que tem é? Outra na Bahia, não tem outra. Eu estou falando, mas existem outras opções, marcas, outras marcas no mundo, né? A Honda mesmo já cogitou de ter um modelo elétrico, né? Como é que você vê esse segmento de motos elétricas em relação ao lubrificante que não tem, né? Bom, é interessante isso. Pena que eu não tenho essa foto. Bota logo aí da Autos e Motos. Tira aí a... Bom, uma coisa que se discute dentro das petroleiras, né, e das empresas de lubrificante é que sabe que o mundo do lubrificante está com seus dias contados. É verdade? É uma tendência que diminui-se cada vez mais, né? O uso de lubrificantes, principalmente se o advento dos veículos elétricos despontarem. Mas tem os fluidos de freio. É isso, mas não nos volumes que nós trabalhamos até os dias de hoje. Imagina o seguinte, se o mercado de carros elétricos eles realmente atingir uma escala como se utiliza hoje os carros de combustão, não vai fazer sentido, porque numa moto, por exemplo, onde é que você vai utilizar um lubrificante? Na suspensão, que a gente comentou aqui, muita gente não lembra, na suspensão. Câmbio. Essas motos elétricas, algumas não tem, porque o próprio motor elétrico já está combinado com a roda, então não tem nenhum kit de transmissão, ou seja, não tem corrente. As motos que eu vi, por exemplo, da Volt mesmo, o motor elétrico ele já fica na própria roda, então você não tem uma transmissão. Você não tem essa transmissão de levar... Eu já vi motos elétricas que tem corrente para fazer a transmissão, já vi esses modelos, mas não é no caso da Volt que você falou. Então, você diminui os itens que você vai precisar. Mas vai ter o sistema de frenagem que funciona do mesmo jeito, vai precisar de um fluido de freio, vai precisar de um lubrificante de suspensão e acabou. Não tem mais nenhum outro. Você não tem nem combustível para colocar fluido. Então, não se utiliza muito, né? Vai diminuir muito os volumes, a gente tem noção disso. Quanto mais o segmento de eletrificação ele se tornar maior, menos você vai ter o uso de qualquer matéria-prima fóssil. Ou seja, menos combustível, menos também lubrificantes. Isso é fato. Me tira uma dúvida. Moto de baixa cilindrada tem indicação de lubrificante para o motor? De baixa cilindrada, onde o uso é severo, né? Sim. Uso severo, vamos lá. Uso severo foi como eu comentei antes. A gente vai depender da qualidade do lubrificante que você vai usar, óbvio. Espera-se que o dono da moto utilize a viscosidade e a base do lubrificante no mínimo que está no manual, porque você pode ter um pacote, por exemplo, que no manual pede lá um JAS, um MA, e você tem um lubrificante que já tem um pacote mais moderno, JAS MA2, uma base semi-sintética, mas você já tem uma base sintética, né? Então a Repsol, por exemplo, ela tem disponível hoje um 10W40 100% sintético, JAS MA2, ou um 10W40 semi-sintético, JAS MA2. Então migrar sempre para um lubrificante de qualidade superior. Quando a gente vai para uma moto de 800 cilindradas, tipo uma GS da BMW, onde existem tecnologias mais avançadas. Bom, a BMW é um ponto interessante. A BMW ela preconiza para os motores, eu não sei se para essa moto tem que olhar os manuais, aqui não é o Google não. Mas na maioria das motos da BMW ela trabalha com a viscosidade 5W40. O óleo genuíno BMW é um lubrificante de base semi-sintética, JAS MA2. E é interessante, a Repsol ela só tem um produto 5W40 no Brasil, a linha Race. Então, que é uma linha que ela é superior a um sintético convencional. Ela já trabalha com as polialfa-olefinas, que são super sintéticos. Porque a linha Racing ela é desenvolvida exatamente nas pistas de competição, no MotoGP, ou seja, Marc Marques corre com o lubrificante
na temporada anterior. Eles adequam o lubrificante para longa duração, porque aquele lubrificante que é usado na competição é um lubrificante de curta duração. Ele tem que ter uma alta aditivação, mas ele vai ser usado só naquela prova. Diferente de uma moto que vai rodar aí até 12 mil km. E aí, só fazendo um comparativo aí, uma moto, vamos lá, pegar uma moto que está na Honda lá, correndo MotoGP, e pegar uma similar de 1000 cilindradas que roda no dia a dia. No dia a dia. Pronto, é o que eu estava falando exatamente isso. A BMW, ela preconiza o 5W40 semi-sintético. Salvo engano, o manual da BMW fala 12 mil km, né? Você está com semi-sintético ali. Se você migrar para uma linha race, por exemplo, da Repsol, que é uma base 100% sintética, você com certeza vai chegar nesses 12 mil quilômetros de troca muito mais fácil do que com um semi-sintético, porque você está trabalhando com um produto com uma qualidade superior. Então, assim como para carros, você pode migrar se você estiver indo para um produto que tem uma especificação superior. Nunca baixe a qualidade do lubrificante. Esse é um ponto primordial, seja lá moto, carro, caminhão, avião ou moto elétrica. Uma coisa interessante, Beto, eu estava visitando uns clientes e chegou um cara numa Volt, toda laranja. Imagina, uma Volts toda laranja. E ele me viu, né? De laranja. Ele, cara, eu sou fã da Repsol. Eu, vou plotar minha moto toda, não sei o quê, e olhando dele, uma Volts. Moto elétrica. Eu só olhando pra ele, rapaz. Vai fazer o quê com repetição? Sempre gostei de usar os Repsol, não sei o que, não sei o que. Pô, cara, só que minha moto é elétrica, você me consegue um adesivo? Ele queria só um adesivo. E ele foi lá, e eu falei, velho, eu mesmo vou colar o adesivo. Fui lá e colei na Volt dele um adesivo da Repsol. Então, combinou, né? Ficou lindo, ficou muito bonito. Só que você olha assim, pô, isso é uma moto elétrica. Pô, mas tem suspensão. Pode usar o lubrificante na suspensão, né? A moto era nova, ele não ia trocar o óleo agora, mas é pra você ver a ideia do seguinte: a marca Repsol, ela tem um apelo visual, né? Com as motos coloridas da moto velocidade, que tem essa questão, né? Dica básica para quem gosta de pegar a estrada. Eu tava dando uma olhada no YouTube, aí vi um cara lá viajando pela América do Sul, tava saindo do Paraguai, aí falando que também tinha passado na Argentina, lá tem gasolina boa, né, como diz, né, 100% gasolina de verdade, mais ou menos, tá assim falando assim, mas eu tô falando o seguinte: quando o cara pega uma estrada, qual é o conselho básico para o motociclista que vai pegar a estrada com uma moto, que seja uma moto nova, uma moto que já tem 2 anos, que é que ele deve ter cuidados em relação à lubrificação para que ele vá e manutenção. Volte bem. Pronto. Primeiro ponto que eu vou dizer é o seguinte: mantenha a moto limpa, porque você precisa da refrigeração para você refrigerar o motor, né? Então, porque você precisa disso, né? Então, mantenha a lavagem do motor, porque às vezes você tem vazamentos de lubrificante na carcaça do motor e como vai esquentando, aquele óleo que está melando por fora do motor, ele começa a craquear, ele começa a formar uma borra e aquilo forma um negócio espesso que atrapalha a troca de calor do motor. Então assim, você vai pegar uma estrada, mantenha a moto limpa pensando o quê? Na refrigeração. Porque se a moto esquentar demais, ela vai parar, vai trancar o motor e dependendo de onde você esteja, você vai ter um sério problema. Então, fazer uma manutenção preventiva, você vai fazer uma longa viagem, o que você vai fazer? Pô, eu quero ter problema, eu vou levar numa mão de obra que faça um trabalho bem feito, que analise como é que estão meus rolamentos, que analise seu sistema de transmissão. Pô, vou fazer uma viagem, sei lá, do Brasil até de Salvador para a Argentina. São muitos quilômetros. Então, se você já está ali com uma transmissão, né? Troca o lubrificante do cardan, se sua moto tiver um cardan, já troca. Faça uma troca da correia preventiva, né? Porque você está dentro de sua cidade. Se você rode um pouco antes de pegar a estrada, já não faça toda a revisão e pegue estrada de vez. Você faça o serviço, rode um pouco, não deixa para viajar imediatamente, até para evitar, se alguma coisa ele não ficar bem feita, você ter tempo de reparar, né? Essas são as dicas que eu dou para todos os pontos que a gente abordou aqui. Né? Matioli, você mudou o Instagram? Não, continua a mesma Então coisa. Vamos lá, dicas para quem quiser informações sobre o mundo dos óleos lubrificantes, como é que te encontra, quais são os contatos aí de redes sociais? Vamos lá, vou deixar meu WhatsApp, porque por favor. A única coisa que eu vou pedir mais uma vez é que não fiquem me ligando de madrugada nem de noite, porque eu boto no silencioso e você vai morrer. Não vai ver mesmo, né? Porque uma vez, eu te contei esse caso que me ligaram de 11 horas da noite, eu tava dormindo, me ligaram, aí eu atendi. E aí o cara falou, não, eu com sono, você tava dormindo? Eu falei, tava, já que você acordou, então me responda aqui. Eu falei, tá bom. Nesse nível. Aí sabe o que eu fiz? Eu falei, meu telefone dorme desligado. E aí, 71?
98758-4870. Rede social, Instagram. Tem o meu particular, né? Porque eu também posto muitas coisas no particular, que é o @Matioliba, Matioliba. E tem os da Militec Bahia, né? Que é o @Militec_Bahia. E tem o da Ampar Lubrificantes, que é ampar.lubrificantes. Bem, quero agradecer mais uma vez. Desejo aí um ano repleto de alegrias e de bons negócios, né? Acho que você é meu parceiro das antigas, é sempre bom bater um papo sobre cuidados com a motocicleta, como a gente pode fazer também sobre cuidados com automóvel, né? Daqui a pouco, ao longo de 2023, você volta aqui ao Autos e Motos Podcast para falar de automóvel, porque é também um mundo diferente, né, de moto. E né? eu espero que se a gente conseguir trazer Alex Barros tu vai trazer para cá para fazer entrevista aqui. Você vai ser, se não o único jornalista, mas vai ser o primeiro. Vai ser um dos, né? Um dos que é bom, né? A gente está tentando trazer Alex Barros para fazer um trabalho de divulgação, né? Da história dele também e também da Repsol no Brasil, né? Então a gente tá tentando ver se consegue atrair ele, mostrando o mercado baiano e tudo mais para ver se a gente consegue trazer ele para Bahia, puxar a sardinha pro nosso lado, né? Com certeza. O Nordeste com é grande, certeza. mas vem para cá primeiro. Passe por aqui primeiro, que aqui começou tudo. Bem, Autos e Motos Podcast toda quinta-feira, 19 horas no YouTube aqui do Bahia Notícias. Você também tem informações sobre o mundo automotivo na minha coluna. Toda quinta-feira, meio-dia, 12h30, é postado aqui. E se você quiser saber, você também tem meu Autos e Motos TV, que é meu Instagram de trabalho. E como eu gosto de agradecer e chamar, vamos acelerar! Autos e Motos TV!